É possível viver a eternidade de Deus em meio à nossa humanidade? Queridos, eu creio que sim. Por exemplo, vamos falar hoje da vida de um discípulo de Jesus, um dos mais próximos dele, Pedro. Pedro, ele é aquele que responde a Cristo quando ele pergunta aos seus discípulos: e vocês também vão me abandonar? Vão virar as costas para mim? Pedro vira para Jesus e fala: Cristo, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro tinha um entendimento da eternidade, ele tinha o foco dele, a visão dele estava na eternidade. Quando Cristo chama Pedro, Pedro estava pescando, ela sua profissão, um pescador, ele passou uma noite inteira pescando, Deus faz um milagre na vida dele. Ele pega muitos peixes, tanto é que o barco dele nem suportava a quantidade de peixe que Jesus fez com que ele pegasse. Foi um milagre, ele teve que chamar outros barcos para o ajudarem. E a partir daquele momento, Jesus o chama e diz: olha, a partir de agora você se torna um pescador de homens. Deus tem para nós um chamado para a eternidade. Pedro era um homem que viveu ao lado de Jesus, um discípulo de Jesus, um apóstolo de Cristo, esteve ao lado dele durante todo aquele processo antes de Jesus ser morto e crucificado, aqueles 3 anos e meio. Mas Pedro, ele experimentou coisas que nenhum dos discípulos puderam experimentar. Por exemplo, ele andou sobre as águas, ele teve a oportunidade de revelar ao Cristo quem ele era. Jesus fez uma pergunta, não que o Cristo não soubesse quem ele era, mas Cristo fez uma pergunta aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e fala: olha, não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas foi o Espírito. Então, Pedro é um homem que tem revelações eternas, ele tem a visão da eternidade, mas pouco tempo depois de ter essa revelação sobre quem era o Cristo, de ter uma visão celestial da eternidade, sobre quem era o próprio Jesus, o Filho do Deus vivo, ele fala para o Cristo: olha, Cristo, você não pode morrer, você não pode ser crucificado. Era uma visão da carne, era uma visão humana, direcionada pelo diabo. Tanto é que Jesus fala para Pedro: apartai-vos de mim, Satanás. Então, como um homem pode experimentar tantas coisas boas em meio a tantos erros, tantas falhas? Nós vemos que Cristo, ele entendia o propósito na vida de Pedro, ele olhava para Pedro de uma forma diferente, ele não via apenas a humanidade, a carnalidade de Pedro, mesmo sabendo que Pedro era um homem falho. Tanto é que Pedro, ele é aquele que nega Cristo 3 vezes, mesmo falando que amava a ele. Mas quando Pedro nega a Cristo pela 3ª vez, Jesus olha para Pedro, ele chora amargamente. Ele chora profundamente, é o ponto de virada na vida de Pedro. Depois que Jesus ele é morto e ressuscitado, Pedro começa liderando os discípulos. Ele faz uma pregação em que 3.000 pessoas se convertem, depois uma pregação em que 5.000 pessoas se convertem. Pedro é aquele que vivia a sua humanidade, mas vivia as coisas eternas. Eu não estou falando que a gente tem que viver de maneira irregrada a nossa carnalidade. Não, eu quero dizer para você que enquanto você está nessa terra, em meio à sua humanidade, você pode sim viver a eternidade que é em Cristo, porque é isso que Ele tem para nós, coisas eternas. Quando algumas pessoas falam para Ele: olha, nós queremos te seguir, Ele fala: olha, você quer me seguir mesmo? Eu não tenho nem onde encostar na minha cabeça. Deus tem para nós uma vida eterna, para a eternidade, uma vida de renúncia nessa terra, para que vivamos a eternidade nele. Quando ele diz para aquele jovem rico: olha, é necessário que você venda tudo que você tem, porque ele estava preso nas coisas dessa terra. Deus tem para nós, enviando Jesus nessa terra, uma vida e vida em abundância. Eu creio que essa vida em abundância é viver nessa terra a eternidade, mesmo em meio à nossa humanidade. A vida que ele tem abundante para nós é uma vida andando com ele, junto com ele, experimentando as coisas eternas que ele tem para nós nesses dias enquanto nós estamos aqui. Sim, a nossa eternidade já começou.